Beleza. Então, boa noite, vamos nessa. Pontualidade britânica, para entrar, para sair para o intervalo e para ir embora. Seguinte, como eu não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada no planejamento, mas o planejamento ele foi refeito no sentido de colocar os tópicos do edital nas aulas. Isso é uma novidade para vocês e para mim. Mas eu acho que desse jeito nós conseguimos focar mais nos temas do edital, compreendem? Nos temas do edital. Então, por exemplo, a primeira aula já seguiu esse padrão. Capitanias hereditárias e governos gerais. Vamos resolver o simulado no segundo tempo sobre esse assunto. Qual que está ali a segunda aula? As atividades econômicas da colônia. Então, vamos falar sobre agricultura, sobre pecuária, mineração e comércio. Esse aqui é o quadro de hoje, viu? E exclusivo comercial. Então, nesta aula aqui, eu tenho Boris Fausto, eu tenho Caio Prado Júnior, eu tenho o Francisco Carlos Teixeira dentro do livro da Maria Ieda Linhares. Eu estou pegando eu vou estar sempre pegando ali uns 3, 4 autores para montar nossa aula. Beleza? Então, eu não vou ser um repetidor da apostila. A aula ela vai ter uma outra pegada, porque as nossas notas de aula, elas vão ser todas oriundas dos autores, beleza? E o nosso curso, eu meio que vou quebrar o esquema cronológico. Eu vou fazer um esquema temático, por estar seguindo os editais. E vocês vão ver que no final das contas, não vai ser difícil. Vai ser tranquilo, porque a gente vai recortar. Tá? Então, vamos nessa, né? As atividades comerciais. Deixa eu só pegar aqui meus recursos pedagógicos, né? Os recursos pedagógicos. 13. Caso eu não consiga, nesse primeiro tempo, matar tudo, a gente usa um pedacinho do segundo tempo, e eu não vejo problema da gente fazer isso todas as aulas, porque como o simulado são 8 questões, eu acho que a gente diminui, condensa a correção do simulado numa parte do segundo tempo, e a outra parte do segundo tempo a gente aproveita com aula, tá bom? Nem sempre uma hora e meia para fazer 8 questões. Eu julgo não mais necessário, entendeu? Em decorrência das mudanças estruturais do curso. O professor de geografia para mais ou menos uns 9h30, 9h40. Perfeito, é o Adriano, né? Vou imitar o Adriano. Adriano, vou lhe imitar. 9h30, 9h30, né? 10, 9h30 acho que tá bom. Vamos 40 minutos, acho que... Ah, tô ótimo, padrão. Vamos fechar 9h30, então. Então, uma parte do segundo tempo a gente vai estar sempre... Porque, galera, o negócio agora vai ser tenso, viu? Claro. Vamos escrever muito, mas assim, escrevendo e indo. Então, sem mais delongas... né? Galera, é o seguinte. É só uma última questão. Eu vou...
a nossa apostila eu vou estar passando. Agora eu peguei com o pessoal, né, do curso, então eu vou estar sempre colocando lá na plataforma uma mensagenzinha. Leiam tais páginas. E aí, a apostila, as minhas orientações, eu prometi fazer isso, mas é porque eu estava sem um material. Peguei hoje, e aí eu vou estar sempre mandando uma mensagenzinha lá. Estudem para a próxima aula tais e tais páginas. Um link, alguma coisa, eu vou estar tentando orientar os estudos de vocês, pelo menos para que você leia um pouco antes da minha aula e aí fluir melhor aqui dentro, tá? Beleza, galera. Atividades econômicas, então a gente vai ter aí agricultura, pecuária, mineração e comércio e o exclusivo comercial. Esses tópicos estão no nosso edital, na parte de colônia. Então, o que é esta aula? Ela é basicamente uma análise sobre as atividades econômicas da colônia. O que rolou na colônia ao longo do conjunto do período. Primeiro ponto. Segundo Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, a colonização do Brasil, ela teve um sentido, né? O sentido da colonização qual era o sentido da colonização? Fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância. Como o açúcar, o algodão, o ouro. Por exemplo, veja, a colônia, ela vai se enquadrar no esquema do mercantilismo. O mercantilismo, quando nós falamos de mercantilismo, nós falamos de uma economia de mercado controlada pelos estados, onde o comércio ele era controlado pelos estados. Então, o mercantilismo ele já existia na Europa, antes da colonização da América, no contexto da expansão ultramarina. Quando as colônias, quando a América passa a ser um objeto de dominação colonial europeia, as colônias vão ter essa função. O sentido da colonização. Qual é o sentido da colonização? Fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância. O açúcar, o algodão, o ouro. Isso aqui ele está fazendo uma análise geral, até chegar no caso do Brasil. E aí a agricultura, no caso brasileiro, vai ser o carro-chefe. Por que a agricultura vai ser o carro-chefe? Porque eles não encontraram ouro de imediato. Os espanhóis, quando encontraram a América, eles encontraram esses metais de imediato. Nós, não. Os portugueses, não. Então, não encontrar esse metal de imediato levou a Portugal a adotar um processo de exploração colonial pela via agrícola. O ouro foi descoberto no final do século XVII, 1697. Então vai ser do final do século XVII e ao longo do século XVIII, 1701 em diante, que o ouro vai começar a ser explorado. Mas até ali nós temos praticamente 200 anos, quase 200 anos, de exploração agrícola. E mesmo depois da mineração, essa agricultura volta. Caio Prado Júnior vai dizer que a mineração foi um breve parênteses na história da exploração colonial, porque o triunfo foi da agricultura, foi da grande lavoura, foi do modelo agroexportador. E a mineração ela vira ali um parênteses, né? Nós vamos registrar isso já já. Então a agricultura ela é o elemento fundamental
Não, o elemento fundamental é a grande propriedade, o latifúndio. Monocultural, trabalhado por escravos. Eu estou aqui apenas nesses primeiros tópicos fazendo colocações mais gerais. E elas vêm do Caio Prado Júnior. Tal como está escrito na obra. Se você pegar, você vai achar desse jeito, tá? A agricultura, então, ela vira esse... Ele usa a expressão... O nervo central, ele usa muito essa metáfora. A agricultura vai ser o nervo central da exploração colonial portuguesa na América. Também chamamos isso aqui de plantation, de sistema de plantation. Latifúndio, monocultor, trabalho escravo. Grande propriedade, produzindo em larga escala uma única cultura, seja cana-de-açúcar para fabricar açúcar, seja tabaco, seja algodão, com base no trabalho escravo. Beleza? Isso é o que vai predominar no final das contas. E por que... Ah, tá, sim, um outro dado importante que nós precisamos de colocar. Essa exploração colonial do Brasil, ela teve algo de natural que a favoreceu. Por que nós tivemos essa tendência da agricultura, do sistema de plantation? As circunstâncias que favoreceram o sistema de plantation. Plantation vai ser uma expressão em inglês para designar a grande propriedade. Alguns historiadores usam ela vira um conceito. Ela resume isso aqui. Plantation é sinônimo de latifúndio, monocultor, escravista. Quais foram as circunstâncias que favoreceram o sistema de plantation? A implementação dessa grande lavoura. O caráter tropical da terra. Clima, né? E a existência de um mercado consumidor europeu. Perfeito? O Brasil não seria destinado a uma produção em larga escala de gêneros agrícolas se não houvesse uma demanda. Precisamos de enfatizar que já havia produção de açúcar na Europa. Houve um ciclo medieval da cana-de-açúcar. Produção de açúcar na ilha de Creta, no mundo grego. Produção de açúcar na ilha da Sicília, ao sul da Itália. Produção de açúcar no sul da França, em Marsélia. Já havia ali o gosto pelo açúcar difundido pelos europeus na Idade Média, na Baixa Idade Média. Só que a produção açucareira portuguesa nas ilhas de Açores, na Ilha da Madeira, nas ilhas de Cabo Verde e mais tarde no Nordeste brasileiro, vão fazer com que Portugal seja o maior fornecedor de açúcar do mundo. O açúcar vai ser o carro-chefe dessa exploração colonial, né? E por que há essa tendência? Porque há um mercado consumidor no mundo europeu. Ponto. Não houvesse demanda para isso, não haveria tanta produção. Demanda pelo açúcar, demanda pelo tabaco, mas veremos que essa demanda ela vai ser muito mais africana do que europeia. Demanda pelo algodão, tá? Pelas drogas do sertão. Havia mercado consumidor.
Então isso acaba forçando essa colonização pela via da plantation. Beleza. Então esses 3 tópicos aqui, eles são tópicos de ordem mais geral. Vamos começar a recortar. A grande lavoura está lá no Caio Prado Júnior. Ela é o triunfo dessa agricultura, é a prioridade. Essa grande lavoura é propriamente na agricultura que assentou a ocupação e a exploração da maior parte do território. Brasileiro. Ela triunfa. Voltando a repetir, mesmo que tenhamos aí a mineração no século XVIII, finalzinho do XVII e do século XVIII, esta mineração ela é um breve parênteses, como o Caio Prado Júnior costuma dizer, um breve parênteses de curta duração. O triunfo colonial é o triunfo da agricultura de exportação. Perfeito? Um outro aspecto importante, por que o latifúndio, a grande propriedade, vai acabar triunfando? Porque o processo de distribuição das terras no Brasil, ele seguiu essa lógica. A divisão do território em capitanias e a ocupação das capitanias a partir do sistema de doação de sesmarias. Então, a sesmaria, ela é o quê? Ela é um latifúndio dentro da capitania. Então, o processo de ocupação do Brasil, ele já seguiu a tendência à concentração fundiária. Ele é a raiz do processo de concentração fundiária. Um capitão donatário que recebia uma capitania sozinho, ele não ia conseguir ocupar aquilo. Então ele precisava de fazer as doações. As doações, elas eram o estímulo à ocupação. Vinham os imigrantes para cá e eles ocupavam o quê? Pequenas roças? Não. Eles ocupavam as sesmarias. E a sesmaria, ela é um latifúndio. Tô brincando. E a sesmaria, ela é um latifúndio. Perfeito? Então, esse latifúndio é o que acaba triunfando. É outra coisa. Por que o Brasil ele vai tendo dimensões gigantescas? Isso também tem a ver com essa ocupação de grandes faixas de terra, léguas e léguas. Aí depois vem a criação de gado, ajudando a expandir o território. Tá aí o Brasil com dimensões continentais. Beleza? A grande lavoura... Só excepcionalmente ou seja, só em situações de exceção se fixará no interior. No interior do território. Exemplo, algodão no Maranhão. Um exemplo. Então, são casos de exceção. Né? Vamos até registrar aqui. O algodão no Maranhão. E em outros lugares. Porque você também teve produção de algodão em Pernambuco.
tirando isso, o quadro geral é as plantations próximas às áreas do litoral. Então, há um processo de colonização que tende a se concentrar no litoral brasileiro. Somente em algumas exceções, plantations no interior. No interior, ele vai ser resultado da criação do gado, falaremos disso em pecuária, das bandeiras na busca de ouro indígenas, aí você tem uma expansão do interior do território. Mas grande lavoura, agricultura, plantation, latifúndio, ele está muito concentrado no litoral, nas áreas próximas ao litoral, que são as áreas de exportação, de produção e exportação de gêneros agrícolas, né? Facilitar a logística. Outro dado importante com relação à agricultura, da grande lavoura, os solos de massapê, que são característicos, solos de massapê baianos e pernambucanos. Baianos e pernambucanos. Devido à riqueza dos seus nutrientes, devido às suas características naturais, eles mantiveram isso, tudo dentro da grande lavoura. Quando eu for abrir um tópico novo, eu vou colocar de outra cor. Beleza? Aí vai ter pecuária de uma outra cor, mineração de uma outra cor, mineração e comércio de outra cor. Beleza? Os solos de massapê baianos e pernambucanos, 2 pontos, mantiveram durante tanto tempo a cultura da cana. Porque Bahia e Pernambuco se transformaram nos principais centros de produção de açúcar em larga escala da colônia, porque a sua terra favorecia esta lógica. É o solo de massapê, beleza? Então você tem ali está uma área favorável a isso. Tranquilo? Vou apagar aqui, viu, pessoal? Vamos escrever igual condenados, tá? Não se preocupem, né? Mas eu acho bom assim. Porque aí, o que vai acontecer? As nossas aulas, elas vão acabar sendo um misto de explicação, de análise do processo histórico, mas também um misto de fichamento de parte dos autores, porque isso aqui está saindo de lá, beleza? Sem caô, tá bom? Então veja, a lavoura do solo, né? O Caio Prado Júnior ele vai dando alguns detalhes sobre essa lavoura. Se você vai ler o texto dele, aí por exemplo, tem hora que ele vai falar dos Estados Unidos, da América Espanhola, o que isso nos interessa? Nada. É a história do Brasil. Então as comparações que ele vai fazer, nós descartamos. Nós focamos na nossa realidade. Então esse filtro eu vou estar fazendo. A lavoura, a lavra do solo, o trabalho agrícola na terra. Eu tenho a queima da roçada, queima e roçada como características fundamentais para a limpeza, que é algo indispensável. E é algo que já era conhecido aqui, entre os indígenas, com o nome de coivara. Já ouviram falar? A coivara indígena, em alguma medida ela já é isso. Ela já é esta queima do solo para preparar o terreno. Então, no processo de ocupação e exploração agrícola, essa herança indígena ela vai sendo absorvida, né? Então, o processo de colonização, ele em alguma medida vai ser uma simbiose. Não é que chegaram aqui, eliminaram os índios, construíram as plantations, trouxeram os africanos,
a coisa não é tão mecânica assim, porque você vai tendo ali uma simbiose de universos culturais, miscigenação, e isso vai produzir uma sociedade complexa que vai dar naquilo que nós somos. Então, os hábitos indígenas vão sendo incorporados, inclusive nas técnicas de exploração agrícola. Ainda que os indígenas fossem seminômades, mas eles dominavam algumas técnicas de exploração da terra que o homem branco vai incorporar. Beleza? Claro. Esse aqui? Isso. Ah. Vou fazer um link rápido. Das capitanias eram zero, né? São Vicente e Pernambuco. Pernambuco foi justamente por causa do sol. São Vicente também. Cara, São Vicente, ela tá ali na região sudeste, era chamado de sul naquela época, né? O núcleo fundamental dela é a atual São Paulo, né? São Paulo e São Vicente meio que se confundem, embora São Paulo, como capitania, é algo do século XVIII. Mas o que era a capitania de São Vicente, que também pegava partes do sul, ela vai ter ali produção de cana-de-açúcar também. Só que eu não tenho uma produção de cana-de-açúcar em larga escala. Não é isso que vai acabar triunfando ali em São Vicente. Tenho, mas a gente vai perceber que com as bandeiras paulistas no século XVII, o que vai acabar triunfando ali é a cultura do trigo. Vai ter cana-de-açúcar, mas vai ter a cultura do trigo, muito forte. A região, o Planalto do Piratininga, né? Você vai ter fazendas que vão fazer da São Paulo colonial um grande centro de produção de trigo, explorada com mão de obra indígena. Isso aí eu falo um pouco na aula de indígenas, jesuítas, bandeirantes, e aí eu trago o John Manuel Monteiro, sacou? E a gente vai poder explorar um pouco disso. Tenho a produção de açúcar, mas não vai se comparar. Essa diferença do solo aqui permitiu uma produção em larga escala maior. Acho que o sucesso comum das duas se dá no fato da grana, né? É claro, porque a gente temos que pensar a atividade colonial como uma empresa. Ela é uma empresa que implica gastos, construir engenhos, comprar escravos, né? Articular tudo isso, mobilizava um capital que muitas vezes só conseguia quem tinha um contato forte. Contato forte, entenda-se, judeus, banqueiros, holandeses ou mesmo portugueses. Existe todo um papel dos judeus por detrás do financiamento da colônia. Porque, veja, coroa portuguesa, estão aqui as capitanias, se vira aí. Então, cada capitão donatário vai correr atrás dos seus recursos. E aí entra o papel dos judeus, que por muito tempo foi silenciado pela historiografia brasileira. Historiografia é a história da história. A história do Brasil, ela tem uma história. Sacou? É até uma disciplina no curso de história, etc e tal. E a nossa historiografia, só muito recentemente, começou a dar voz ao judeu na nossa formação colonial. A colônia, o triunfo da colônia tem muito do judeu por detrás. Foram grandes empresários, grandes negociantes, grandes intelectuais. Mas é aquela coisa, você quer matar um povo, mata a história desse povo. Silencia a história desse povo e esse povo desaparece. Compreende? O mesmo vamos dizer para os africanos, né? Quando os nossos pais, nossos avós, ou talvez até vocês mesmos, quando passaram pelos bancos do colégio, não estudaram absolutamente nada sobre a história dos africanos no Brasil. Quer matar um povo, silencia a história desse povo. Então, peraí, o Brasil é uma mistura de negros, indígenas e europeus. Ok. Mas de onde vieram? Que línguas falaram? Vamos explorar um pouco disso, porque está no nosso edital. Os povos africanos escravizados no Brasil. Está lá no edital, virou a aula aqui. Opa, chegou a hora! E lembre-se, você aí de casa, sempre grudado no edital dos autores. Abraço, querido. Olha só, sob nova direção. Olha só, tô brincando, gente. Veja. A utilização da água corrente, outra coisa que o Caio Prado Júnior nos traz. E o Caio Prado Júnior, ele viajou o Brasil, cara.
os detalhes. Ele foi um historiador que viajou, escreveu essa obra nos anos 30, e é uma obra que foi escrita num contexto de outras obras que também apareciam. Nós chamamos esse tipo de obra de ensaios de interpretação histórica. Exemplos famosos é o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, e o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né, que não estão na nossa bibliografia. Mas na nossa bibliografia nós contamos com 2 grandes ensaios. Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, e o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Bom, olha só, a utilização da água corrente como força motriz das moendas os chamados engenhos d'água não é muito comum. As fontes de energia são as mais rudimentares. Que fontes são essas? A força do homem, e animal. E aí o Caio Prado Júnior, ele traz uma informação de que é a seguinte: porque toda a produção colonial, do açúcar, por exemplo, ela não se modernizou. A coisa era muito rudimentar. Embora apareça essa palavra, agroindústria do açúcar. Quando nós olhamos a palavra indústria, nós não podemos pensar na Revolução Industrial, necessariamente. Porque a produção do açúcar nos engenhos, ela é uma atividade industrial. Se formos ao dicionário e pesquisar o significado da palavra indústria, nós vamos encontrar sinônimo de engenho, de uma atividade de transformação de uma matéria-prima num determinado produto manufaturado. E não necessariamente isso vai ser sinônimo de maquinofatura, de produção motorizada, à la Revolução Industrial. Então, não estranhem se vocês se depararem com um texto, uma questão, falando de indústria do açúcar ou agroindústria do açúcar. Não está errado. A palavra ela está correta, só que é uma indústria rudimentar. E veja, pelo fato dela ser dependente da mão de obra do africano, escravizado, não houve ali um interesse muito grande dos senhores de engenho ou dos que assumiam a gerência desses engenhos. Não houve interesse ali em modernizar nada. Bom, se eu dependo da força de um boi ou da força do negro escravizado para fazer e acontecer a produção do açúcar, qual é a minha preocupação em modernizar isso? Nenhuma. Né? Não há. É tudo muito rudimentar. E isso, em alguma medida, faz com que a colônia se conserve nesse atraso. Ser um eterno produtor de um gênero agrícola para exportação, com base na mão de obra escrava. Que tipo de desenvolvimento você vai ter aí? Compreende? A plantation colonial, ela foi a mãe do nosso atraso econômico, pessoal. É uma questão muito simples. Pensa na longa duração. Em 1888, a Europa está passando pela segunda Revolução Industrial. Os países da Europa estão desenvolvendo indústria siderúrgica. A Europa está passando por um processo de integração. Telecomunicação está começando a aparecer, né? Telégrafo, trem, metalurgia, siderurgia. E em 1888 nós estamos abolindo a escravidão, cara. Nós estamos abolindo a escravidão no momento em que a Europa, os Estados Unidos e o Japão estão atravessando a segunda Revolução Industrial.
né? Que riqueza é essa? Que crescimento é esse? Ao império do café. Pelo amor de Deus, né? Então tem um atraso, e esse atraso ele está associado à estrutura colonial. Foi bom para quem? Para o dono da terra, foi bom para o dono de escravo, foi bom para o setor ligado ao comércio de exportação, porque ele não está nem aí para a industrialização. Vamos ver no segundo reinado, né? O drama do Mauá. Qual é o drama do Barão de Mauá? Não encontrar um apoio em uma elite que tivesse uma mentalidade industrial. E isso é o que? Uma herança da colônia. A estrutura da grande lavoura, ela triunfou. Não, eu diria que mesmo depois, porque mesmo triunfando, ela... Bate foto, porque eu vou apagar já já. Tá no início ainda. Não, já apaguei uma, né? Depois passa, depois você pega, tá bom? Ela triunfou. Mesmo quando o Brasil se transformar numa economia capitalista moderna, ela moderniza o campo, ela mecaniza o campo, como vocês veem com o Adriano em Geografia do Brasil, não é verdade? Durante o regime militar, até chegar nisso que temos hoje. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Por que chega nisso? Tudo é um processo histórico, tudo é resultado de um desdobramento, tudo vai ter uma origem. As coisas não nasceram do nada. Perfeito? Depois você pega, eu apaguei só aqui, tá? Aí essa aqui tá ok. Tinha 1, 2, 3. Esse já é o quarto. Beleza? Tá. O uso do trabalho escravo base do sistema geral da colonização. Dificultou, isso não sou eu, isso é Caio Prado Júnior. Vou apagar aqui. Dificultou o desenvolvimento técnico, que foi isso que eu acabei de falar com vocês. Conservando-a numa estrutura rudimentar. A agricultura colonial brasileira se dividiu em dois setores. A grande lavoura de que estamos tratando, o que marca a grande lavoura? Ela visa atender o mercado externo. E eu vou ter também a agricultura de subsistência. Que visa atender o mercado
interno. Século XVI, XVII, o mercado interno é pequeno. Você tem uma população muito reduzida. Quando a gente chegar ao longo do século, final do século XVIII, 1780, 1790, 1800, início do século XIX, 1805, 1810, até a independência, né? A independência do Brasil foi em 1822. Então você pega o final do século XVIII e o início do século XIX, o mercado interno já cresceu demais. Então você já vai ter aí, você já vai ter um povo relativamente formado, miscigenado, sincretismo cultural. Já existe um povo em todo o território com demandas de consumo interno, com interesses próprios que já não vão ser mais os interesses da colônia. Então foi fácil dominação colonial com uma população pequena, com muita terra para pouca gente, escraviza, produz em larga escala, ok. Agora, transcorridos 300 anos de domínio colonial, a população cresceu, ficou complicado. Ficou complicado você gerenciar os interesses daqueles. E aí a colônia vai tentar controlar. No momento em que ela tenta apertar aquilo, começam as revoltas coloniais. Confidência Mineira, Conjuração Baiana, Conjuração do Rio de Janeiro. Então, o que essas revoltas do final do século XVIII? Elas já vão expressar um sentimento de desconforto, de indignação com a dominação colonial. A coisa vai mudar quando a família real vier parar aqui. Aí, enfim, os destinos vão ser outros. Mas eu gostaria de atentar para esse ponto. Eu já tenho desde o início, embora a tendência do Brasil seja essa, letra A, uma grande lavoura voltada para atender o mercado externo, o latifúndio monocultor escravista, eu também tenho uma pequena lavoura, uma agricultura de subsistência, porque, veja, as pessoas elas precisam comer, elas precisam se alimentar, então é preciso que exista uma produção interna. Só que na medida em que essa população vai crescendo, esse mercado também vai se desenvolvendo. Sacou? Tem um jornalista chamado Jorge Caldeira, ele escreveu um livro chamado História da Riqueza no Brasil, onde ele analisa a história do Brasil numa perspectiva econômica a partir do crescimento do mercado interno. Sacou? Muito interessante. Mas não está no nosso edital, né? Só curiosidade mesmo. O açúcar. Seria correto afirmar que, justamente por conta do Brasil ser dividido em dois setores, teríamos dois Brasis, seria o Brasil dos grandes engenhos, das pequenas vilas? As pequenas vilas com a agricultura? São duas realidades que vão se configurando, né? É claro que aqui elas não estão separadas. Elas se confundem. Eu posso até encontrar numa plantation, numa grande lavoura, também produção de subsistência, dentro de um mesmo espaço. Na verdade, o que reconfigurará essa realidade é o crescimento populacional interno. Quando eu tiver pecuária, quando eu tiver artesanato, não apenas consumo de comida, de gêneros agrícolas, de subsistência, mas também outras atividades. E aí, veja, o século XVIII vai ser muito determinante com relação à metrópole em impedir esse desenvolvimento. Lembra do Alvará de 1785? 1785, Dona Maria I, o Alvará que proibiu indústrias no Brasil. Rainha de Portugal, a futura Maria Louca, lembra dela? Vamos passar por isso. Por que ela proibiu indústrias no Brasil? Ela proibiu indústrias no Brasil porque ela percebia, a metrópole portuguesa percebia que havia um desenvolvimento interno. Então, se tem indústrias no Brasil, daqui a pouco esse Brasil está autossuficiente. E não, ele não pode ser autossuficiente, ele tem que ser dependente, ele tem que ser uma plantation, exportar gêneros agrícolas, matéria-prima e importar produtos manufaturados e ponto, acabou. Triste isso, né, cara? Dominação colonial, triste. Você acha que eu nunca chorei estudando a história do Brasil? Você tá doido? Eu já tive, quando eu era jovem, agora eu estou um coroa, né? Mas quando eu era jovem, comecei a dar aula com 20 anos. Cara, eu mergulhava nessas coisas, eu ficava deprimido, cara. Eu falei, cara, como é que esse país vai dar certo? Olha só, o tempo todo. Isso foi muito injusto. Mas a gente vai ficando calejado e percebe que, na verdade, estudar o nosso passado, por mais duro que seja, é o caminho para buscar a superação no futuro.
Temos que pensar assim, não podemos abraçar a síndrome de vira-lata, né? Agora deixa eu voltar que tá ficando muito autoajuda esse negócio. Eu odeio autoajuda. Odeio coach. Não sei se tem alguém aqui, mas eu odeio. Enfim. Não, pelo amor de Deus, cara. Tem duas coisas que me dão alergia. Eu tenho um livro aqui, O Monge Executivo. Eu jogo no lixo. Olha, não dá não. Tô brincando, gente, só que não. Olha só. O açúcar. Alguém já ficou com raiva de mim aí no online, pode ter certeza. Tô brincando, gente. É mentira, só que não. A distribuição geográfica. Mas assim, brincadeiras à parte, estudar a história é fazer uma psicanálise da nação. Agora foi poético. É você colocar a nação no divã e fazê-la rememorar o seu passado para ela encontrar suas contradições e os seus problemas e entender o desdobramento desses problemas no presente. Estudar história é fazer psicanálise da nação. Agora foi poético, pode acabar a aula, né? Olha só, distribuição geográfica do açúcar, evidentemente. Eu vou ter a cultura do açúcar do extremo norte, no Pará, até o sul. Apagando aqui. Em Santa Catarina. E no interior. Mas muito pouco. São Paulo, por exemplo, você tem a Serra do Mar, Planalto do Piratininga. Então aí eu já tenho uma área mais interiorana para a produção de cana-de-açúcar, por exemplo. Como é que se organizava essa lavoura, né? De açúcar. Do açúcar, o nosso novo veneno, né? Li esses dias um artigo, né? Chegou a hora de tratarmos o açúcar como tabaco, por causa do vício, né? A organização da lavoura. Bolinhas, tá? Eu tenho o engenho. O engenho, pessoal, é a unidade de produção. A grande lavoura é um latifúndio, uma fazendona. Dentro dessa fazendona, eu vou ter casa grande, senzala, capela, uma roça, uma oficina, o engenho. O que é o engenho? O engenho é a unidade de produção. O engenho é onde o açúcar é fabricado. Só que com o passar do tempo, a palavra engenho ela passou a ser utilizada para denominar todo a plantation, toda a fazenda, os engenhos, o senhor de engenho. Então a palavra engenho acaba sendo usada para generalizar o conjunto das instalações. Mas ele é um grande micro-universo, como diz o Caio Prado Júnior. É um micro-universo onde tudo acontece ali. Eu tenho uma capela, casa grande, senzala, a roça, a agricultura de subsistência, o canavial, tá tudo ali. Então não se sai muito desse universo. É um universo rural, né? Que vai contrastar muito com o universo do ouro, da mineração. Que já é um universo urbano, de mobilidade social, de concentração demográfica mais relevante, né? Engenho, o engenho então ele é o elemento central. É o elemento central. Ele abrange grandes áreas
exploradas em parte pelo proprietário cedida. Isso aqui é importante, gente. Noutra a lavradores que se obrigam a moer sua produção. Tá muito embaixo aqui, gente. No engenho do proprietário. O engenho é o elemento central, ele abrange grandes áreas exploradas, em parte pelo proprietário, cedida noutra a lavradores que se obrigam a moer sua produção no engenho do proprietário. Essa informação ela é importante porque ela está esquadrinhando os meandros da produção açucareira. Se nós pegamos um manual, fica a imagem de que existiam as plantations, toda a produção ia para fora, então existe só um senhor de engenho que monopoliza toda a produção e ele vende aquilo a preço baixo para a metrópole. Só que quando nós vamos esquadrinhando a coisa, nós percebemos que existem ali uns meandros. Existem lavradores que têm terra produzindo, possivelmente foi um sesmeiro, foi um filho de um sesmeiro, ele tem um canavial, mas ele não tem o quê? A estrutura da produção, o engenho, ele não tem o engenho, ele não tem escravos, compreende? O máximo que ele conseguiu foi ocupar uma terra e plantar a cana, mas ele tem que moer a cana no engenho de alguém que tem essa estrutura. E aí você tem essa relação desses lavradores que vão conseguir vender a sua produção, mas uma parte dela fica para o proprietário, compreende? Então não é só uma elitezinha de senhores de engenho pequenininha, dona de muitas terras, produzindo em larga escala, vai tudo para Portugal. Existem outros grupos, compreende? Esses grupos de menos possuídos. Possuído, né? Tá possuído. Nada a ver. Existem esses grupos de não possuidores de estrutura. Melhorou agora, né? Pô, presta atenção, rapaz. Não possuidores de estruturas necessárias para a produção agrícola. Beleza? Tá, deixa eu apagar aqui embaixo. Aí você vai ter o quê? Que começa a se desenvolver essas outras figuras. Senhor de engenho, pequenos lavradores, artesãos livres. Você tem senhores de engenho escravos? Ok. Isso aí a gente aprende lá no ensino fundamental, no ensino médio. Mas quando nós começamos a esmiuçar, nós vamos perceber que existiam outros grupos ali dentro. Claro que eles não eram minoritários, mas eles vão ter a sua importância. E principalmente para o posterior desenvolvimento do mercado interno. É muito ruim fazer generalizações em história. Parece que a gente está criando uma fórmula para aprender. E muitas vezes é assim que a gente aprende na educação básica, né? A plantation colonial, senhor de engenho, faz um triângulo, senhor de engenho, escravos, né? Não é bem por aí. Não é bem por aí a coisa. Ela tem uma certa complexidade de detalhes, né? Tá. Olha só. Desenvolvendo essa ideia desses lavradores. Quem são esses lavradores? Né? Aliás, quem são esses lavradores? Não. As fazendas que têm essa cana, mas não têm esse engenho. Elas vão ter um nome. São chamadas de... Eu estou botando bolinha? Bolinha. Fazendas obrigadas. Pensou se cair um troço desse na prova?
As fazendas obrigadas, não dá, né, cara? Fazendas obrigadas. Caio Prado Júnior, formação do Brasil contemporâneo, tá? Eles chamam então essas fazendas de fazendas obrigadas. Isso, porque veja bem, como o cara não tem a estrutura da produção do açúcar, ele é obrigado a moer a cana em quem tem, com quem tem essa estrutura. E olha só, o lavrador, ele recebe metade do açúcar. Sacanagem, né? Uai, mas o cara fala, meu irmão, você tem um engenho? Você não tem, então ó, passa para cá metade. Ou seja, qual vai ser a possibilidade desse cara lucrar alguma coisa? É muito baixa, então ele vai ser um pequeno lavrador. Entende? Ele se aproveita não. Ele utiliza, se submetendo a essa condição, a uma estrutura maior que ele não tem. Ou seja, ele tem a terra, mas não basta ter a terra, não basta ocupar a terra. É preciso ter estrutura para produzir nessa terra. E estrutura, entenda-se, o engenho e os braços dos africanos, que foi a força motriz da exploração colonial desse país. Classe média. Isso é um anacronismo. Eu já falei de anacronismo para vocês, né? Quando eu pego um termo de um tempo e coloco em outro. Isso não é muito elegante, né? Não é muito elegante, né? É a classe média, os índios eram comunistas, né? Não tem ser igualitários, o índio comunista. Aí você pega conceitos de uma época, aplica em outra, aí vira um Frankenstein, né? Opa! Só para confirmar, o crescimento populacional interno ocorreu no final do século XVII, início do XVIII. Ele aconteceu, Caroline, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII. No final do XVIII para o XIX é que a gente já tem um cenário bem considerável com relação a esse mercado interno. Beleza? Bom, o lavrador recebe metade do açúcar produzido por sua cana e ainda paga pelo aluguel da terra. Que utiliza meu amigo, eu sei muito bem o que é isso. Hoje um pouco menos, mas uma certa porcentagem variável segundo os lugares. Aí vai depender de cada capitania, de como que funcionava, né? Deixa eu só amarrar aqui, porque eu acho que criou uma confusão. O lavrador é um trabalhador rural. O lavrador não é um escravo. E esse lavrador, ele cultiva a cana. Esse cultivo da cana, ele pode acontecer numa terra em que ele vive ou numa terra que não é dele. Existem essas duas situações. O que vai caracterizar esse lavrador? A ausência de uma estrutura para moer a cana-de-açúcar e fabricar o açúcar. Basicamente é isso. Então, no caso das fazendas, né, que se formam com essa produção que não tem engenhos, as chamamos de fazendas obrigadas. Porque ele só vai conseguir produzir o açúcar se ele levar isso para moer
num engenho que não é dele, esse engenho. Tá claro isso? E aí, tudo isso para dizer que existe essa categoria do lavrador menor, que não é o senhor de engenho. Senhor de engenho, o lavrador menor de fazendas obrigadas, ou não, e escravos. Pode ser que aquela terra seja dele, mas também vai ser muito comum um senhor, eu arrendo para você. Compreende? Isso, eu tenho várias terras, eu sou dono de metade do Pernambuco, né? Então, eu posso te arrendar ali algo das minhas terras. Só que aí você vai pagar o aluguel da terra. E metade do açúcar que você produzir moendo no meu engenho é meu. Que vantagem que esse cara tem? Né? Nenhuma. Então, ele não pode ser chamado de elite colonial. Tá claro? E ele é um trabalhador livre. Ele é um trabalhador livre. Tem mais uma coisa aqui. Você, desculpa. Não, o senhor falou da questão que nessas fazendas também existia o trabalho do escravo africano. A escravização dos indígenas vem antes, depois, ou ainda vai acontecer? Escravização dos indígenas. Nós vamos ter uma aula só para discutir isso, mas já para antecipar a questão. Ela aconteceu antes, ela aconteceu, e ela também foi concomitante à escravidão negra africana. Então, houve escravidão indígena, houve uma sobreposição, houve uma coexistência de escravidão indígena e negra, e houve uma sobreposição da escravidão negra sobre a indígena. Não se pode dizer que o índio não foi escravizado, ele foi escravizado. Né? Os negros da terra do João Manuel Monteiro exploram isso muito bem na realidade da colonização de São Paulo. Vamos ver isso lá. Mas também houve escravização do indígena no Nordeste, houve escravização do indígena do mesmo jeito da do negro. Só que o que vai acontecer é que a escravização do negro ela vai estar articulada a um mercado internacional de traficantes de escravos. Existe a sobreposição justamente por isso. Porque, exatamente, é que ele vira uma mercadoria. A gente tem que entender que o tráfico negreiro ele é uma empresa. Uma coisa é a escravidão, outra coisa é o tráfico negreiro. O tráfico negreiro ele vai ter um status de empresa. Os traficantes de escravos serão empresários. Eu acho, é bizarro falar isso, né? Mas foi o que aconteceu. Tocando negócios em portos africanos. Sacou? E aí, tanto é que quando a gente chegar no século XIX, já no pós-primeira Revolução Industrial, a Inglaterra, ela muito interessada no fim da escravidão e do tráfico negreiro, porque o capitalismo industrial, ele não vai combinar com a escravidão. O capitalismo industrial, ele forjou a sociedade do consumo de massas. Numa sociedade capitalista, todos são produtores e consumidores, não tem essa. E aí o escravo, você tem uma estrutura de produção, circulação e consumo de mercadorias, né? O capitalismo ele é isso. Eu estou aqui trocando minha força de trabalho por um salário. Cidade me paga. O que eu faço com esse dinheiro? Eu vou comprar, vou lá no mercado e compro um produto, uma peça de uma carne que um açougueiro cortou. Ele trocou a força de trabalho dele por um salário, para ele também comprar coisas para a sobrevivência dele. Então, é uma grande corrente, onde todo mundo depende de todo mundo, numa dinâmica de produção, circulação e consumo. Produção, circulação e consumo. Com a Revolução Industrial, isso vai se massificando. Compreende? E aí o escravo ele vai atravancar essa estrutura. Por isso que o final do 18 e início do 19, a Inglaterra, que foi a grande nação industrializada, a primeira, ela começa a combater a escravidão. Porque já não combinará mais. Né? E aí, o que ela vai começar a combater? O tráfico. Primeiro ela vai combater o tráfico. Ela consegue proibir o tráfico. Forçar o Brasil a proibir o tráfico. O Brasil depois vai abolir a escravidão. Porque aí a abolição da escravidão é uma questão interna. Ela já vai acontecer num contexto de Brasil independente. Entende? Aí ela já vira um problema nosso, interno. Tudo isso para dizer que tráfico e escravidão são duas peças distintas que se conectam para fazer funcionar a engrenagem dessa grande lavoura. Estão entendendo? Ai, meu Deus. Não, vai dar certo. Vai dar certo, confia em mim. Estou virando especialista em apagar incêndio e resolver problema nessa vida. Olha só. Os lavradores livres.
são proprietários. É uma outra categoria essa. De terras que ocupam e que fazem moer a sua cana eu falei dele agora, né? A sua cana no engenho que entendem aqui é no que ele quiser, né? Recebem meação é metade integral. Eles não vão pagar nenhum tipo de imposto para nada. Eles já são um pouco mais livres nesse sentido, né? Ele vai lá, ele ocupa uma terra, ele planta a cana, ele vai moer essa cana onde ele quiser, com a condição, a metade da produção do açúcar é do senhor de engenho, outra metade é minha. O cara que já está ali na fazenda obrigada, essa fazenda obrigada, ela é de alguém. Ele planta a cana nela e além dele receber só a metade, ele ainda tem que pagar um imposto pela própria terra. Beleza? Fazendas obrigadas, lavradores livres. São duas categorias que vão existir entre os senhores de engenho, todo-poderoso, e o escravo lá na base da sociedade. Então isso traz uma complexidade na sociedade açucareira. Senhor de engenho, as fazendas obrigadas, o lavrador livre, o escravo. Tranquilo? Tranquilo? Podemos avançar? Professor, onde está tudo isso? Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Mais um pouquinho. Instalações. Moenda. Caldeira. Que fica dentro da casa de purgar. Casa grande. Senzala. Oficinas. É um micro-universo que se basta, como mesmo diz Caio Prado Júnior. Perfeito? O açúcar, ele é plantado, colhido, ele é moído. A cana-de-açúcar não é nativa do Brasil. Ela chegou com os portugueses aqui. A cultura da cana já havia sido utilizada em Açores, Madeira, Cabo Verde. Ela vem do Oriente. Existe um ciclo medieval da cana-de-açúcar que espalhou a cana-de-açúcar na Europa mediterrânea, e o ciclo atlântico da cana-de-açúcar está ligado à expansão portuguesa. Primeiro nas ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde, e depois no Brasil, sobretudo em Pernambuco e Bahia. Perfeito? E essa cana moída, ela extrai uma garapa. Tudo começa ali no caldo de cana, né? O caldo de cana da Viçosa. Viçosa é hashtag Brasília, rodoviária, né? Onde o cidade não vai, né? Mas eu vou todo dia, passo lá. Mas não, é duro, a Viçosa é complicado, né? Um lugar, assim, é uma experiência antropológica brasiliense, né? Pastel da Viçosa, caldo de cana. Então, é o caldo de cana, né? Não, você vai lá
lá, come um pastel, o caldo de cana já sai fedendo a gordura, né? Assim, basta ir no caixa, seu cabelo tá puro óleo, né? Veja bem, o caldo de cana, a coisa ela gira a partir dali. Você vai ter uma fervura desse caldo de cana, né? E aí esse líquido, né? Ele vai ser depositado em vasilhas cônicas, pessoal, em uma estrutura de madeira, sacou? Então, o escravo, ele vai depositar aqui em conchas, né? Esse líquido, pá. E aí, depois vai ferver aquilo, ele vai depositar isso, e aí você tem todo um processo muito rudimentar artesanal, onde eles vão colocando barro e água fria, sacou? E o açúcar vai se cristalizando, cara. Ele vai se cristalizando. Reza a lenda que nesse processo da purga, evaporando, gotículas nos tetos de engenho começaram a cair, ingerindo aquilo, opa, descobriram a cachaça. Daí o nome pinga. As gotículas se acumulando no teto e caindo. Pinga, por isso que é pinga o nome. Subproduto da cana. Né? E aí também vão falar, porque está caindo nas costas dos escravos, água ardente, porque queimava as costas feridas acimatadas, né? Mas aí você tem a descoberta da bebida tipicamente colonial, a cachaça. Daí eles vão então conseguir estruturar um jeito de tirar isso, sem precisar de ficar. Foi um acidente que deu certo, porque do processo do fabrico do açúcar, uma bebida destilada. Nós temos dois grandes destilados do açúcar. A cachaça, a pinga e o rum. Só que o rum vai ser o destilado do Caribe. Ali do Haiti, principalmente. Cuba é um destilado, né? A montila, né? A montila, ela é um destilado da cana-de-açúcar. E nós temos a cachaça. O rum é um pouco mais sofisticado, mas se bem que a montila é uma verdadeira porcaria, né? Que eu já tomei rum cubano e é bom demais. Você pega a garrafa, o líquido, ele vai escorrendo assim, parece um mel, cara. Cor de âmbar. Volta aqui, que agora virou apologia ao álcool, peraí. Só um pouquinho, Carol. Não, mas eu não gosto do destilado, não. Acho muito complicado, cara. É perda total. Né? Não dá, não. Não é civilizado esse tipo de bebida, cara. Mas você vê. E ela era a grande moeda de troca na África. Tanto os colonos ingleses do Caribe levavam rum, quanto aqui do Brasil levavam cachaça e tabaco. O tráfico negreiro foi alimentado com cachaça e tabaco, cara. Olha só como é que é maldita a escravidão na origem, cara. Você pegar seres humanos, tratá-los como mercadoria e trocá-los por cachaça e tabaco, cara. E armas, tabaco, armas e cachaça. E você traz gente para ser escravizada, para produzir tabaco e cachaça, para comprar mais escravo, e um ciclo vicioso. E arma usada, cara, nós vamos falar um pouco sobre isso ainda. Terrível, terrível, é quase que assim, uma maldição, cara. Triste demais. Desde a aquisição até o tráfico, até o navio negreiro, que acho que foi a pior invenção da humanidade. Uma das piores invenções, né? Até a própria sujeição deles aqui, gente, é muito sério. A história da escravidão no Brasil precisa ser estudada. Vamos tentar fazer isso aqui na medida do possível. E aí ele tira, né, depois de um tempo, esse processo artesanal, esse açúcar se solidificando, ele vai ser retirado desse recipiente. Eles vão começar a tirar aqui, haverá eles vão criar um furo para o líquido ir. E aí daqui você já vai ter o processo de da extração do líquido para a destilação. É quando o processo de fabricação da cachaça vai começando a se sofisticar, ainda que de maneira rudimentar. Essas vasilhas cônicas vão tendo furos nos meios para extrair o líquido que vai ser destilado. Eles vão tirar isso aqui e ela vai ter, o açúcar vai ter esse formato, que é o pão de açúcar.
Por isso que aquela pedra lá no Rio de Janeiro se chama Pão de Açúcar, porque ela tem o formato do açúcar em sua produção colonial. A base preta, o meio marrom e o topo branco. Eu tenho o açúcar branco, o açúcar mascavo e o açúcar preto, que também existia naquela época. Eles cortavam, separavam os tipos de açúcar, triturava, batia, encaixotava, e esse açúcar ia nos carros de boi, nos lombos de mula, até os portos, caixas e caixas, toneladas e toneladas para exportação. Ele era vendido, ele não era doado, ele era vendido para comerciantes portugueses a preços baixos. Aí que tá, nessa venda vai entrar o holandês, o fator holandês, né? Que vai ser o atravessador muitas vezes, ele é quem vai levar essa mercadoria, vai revender, ele vai ser o mediador. Vou falar sobre isso ainda hoje. Beleza? Olha aí, eu falei que ele é separado, triturado e encaixotado, não falei? Olha aí, o caixeiro é o cara que fabrica as caixas. Ele não é um escravo. Ele é um trabalhador livre. Ele já vai entrando nessa categoria desse artesão pequeno. As peças do engenho, elas vão demandando pequenos ofícios. Beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar, galera? Tá muito tranquilo assim a gente ir atacando os pontos? Pra mim não tem problema nenhum. Só é cansativo pra mim, viu? Aqui ó, tô ralando, cidade tá... rapaz, agora ele... Diga. Mas eu ouvi outra vez falando de cara de história que eles levavam as rapaduras passavam por um desse, aí lá nos moinhos de vento. Não. Esse processo... Não, a rapadura ela vai existir também. Ela vai existir. Ela é um produto da cana. Ela é um doce, ela tem um consumo. Mas esse açúcar que está indo, ele vem dentro desses moldes. Essa descrição aqui está nos Segredos Internos, com imagem e tudo. Do Stuart B. Schwartz. Companhia das Letras. Está lá na bibliografia do seu edital. Então tem esse processo, mas a rapadura também ela é um outro produto. A rapadura, a cachaça, o açúcar, só veneno, né? Só veneno, não como uma mercadoria agora não, mas aí com o passar do tempo, né? Você vai ter isso também, mas já a título de produção para exportação, você tem açúcar e a cachaça, basicamente. Beleza, ó. As terras. É 8h30, né, gente? O recreio, né? 8h30, né? Terras para pastagens. De bois, de cavalos. Árvores para serem extraídas para a utilização de lenhas. É um outro detalhe, porque assim, essa purga, o que era a purga? Era a fervura da garapa da cana-de-açúcar. Esse fogo que está ali, ele está sendo alimentado com o quê? Com a queima da lenha. Isso ajudou a devastar muitas áreas. Só depois que eles começaram a fazer algo que nas Antilhas era praticado, usar o bagaço da cana. Exatamente, isso já era muito feito em colônias francesas, inglesas, mais espanholas. Agora a portuguesa tem essa coisa do desmatamento, e aí vai a lenha, né? Não, mas aí eu estou falando do quê? Haiti, metade de uma ilha, Cuba, coisas pequenas, né? Ali você vai já não tem muito para onde correr. O Haiti, pô, é meia ilha. O Haiti, cara, isso aqui, ó, metade é a República Dominicana, outra metade é o Haiti, né? Então, os caras tinham que e produziam muito açúcar, cara, tá doido. Na época da independência do Haiti, ele era o maior produtor de açúcar, grande centro colonial francês, né? Produzia café e açúcar pra caramba. Dava uma renda violenta pra França. O Haiti. Mas enfim, aqui a gente só menciona essa independência no contexto da Conjuração Baiana.
Então, e culturas alimentares, né? O que esse tópico aqui é referente a quê dentro do açúcar? Eu tenho terras que não são destinadas a plantation. Eu tenho terras que são para pastagens de animais, terras que eu tenho para extração de lenha, cortar árvore para extração de lenha, terras para culturas alimentares outras, beleza? Então, na verdade, é um universo grande, né? Porque eu já tenho o latifúndio com os canaviais e os engenhos, a Casa Grande e a Senzala, mas eu também tenho essas terras destinadas a outros fins. O trabalho escravo... ele convive com um trabalho assalariado. Mas aqui, vamos ter calma, tá? Esse trabalho assalariado, não vamos pensar em grandes salários, nem em direitos trabalhistas, nem em sindicatos. Estamos numa colônia aqui, tá? Mas esse trabalho assalariado, esse trabalho remunerado, ele é específico e em menor escala. Perfeito? E quem são esses trabalhadores? É o trabalho de mestres de açúcar, o cara que vai, por exemplo, ter essa percepção de extrair a cana e destilar a cana, ou de fazer o melaço, ou de fazer a rapadura, é esse mestre. É um sujeito que acumula alguns saberes naquele ofício. Mas não vamos pensar em nada muito sofisticado não, tá, gente? Tudo muito rudimentar. Os purgadores, muitas vezes ali... Oi. Caixeiros. Não veio da Europa, assim, alguns profissionais liberais, tipo médico, essa galera assim? Não, a coisa... Não. Tudo vai esse tipo de profissional só no século XIX mesmo. Né? Aqui, medicina, aqui na época da colônia, era uma coisa... Como a medicina no mundo, naquele século XVIII, ainda era uma coisa muito por se descobrir. Né? Então, hospitais, esse tipo de estrutura, só a partir de Dom João VI, quando criar uma faculdade de medicina, aqui lá na Bahia, aí você vai ter o início da formação desses profissionais, século XIX. Mas o anterior vai no chá das ervas, vai no tradicionalzão, se vira aí. Não há preocupação em se desenvolver a colônia, não há preocupação com educação, com saúde, com qualidade de vida. Se o sentido da colônia é fornecer gêneros agrícolas e lucro para a metrópole, que se exploda quem está lá. Entendeu? É duro isso, cara. Por isso que eu falo, já entrei em depressão, né? Falei, cara... Você imagina que houvesse pelo menos uma mina... Não, mas só que esse senhor de engenho, por mais que ele seja um proprietário, a elite colonial... Quem é ele em relação exatamente à elite que está lá na Europa? Esse é um outro ponto. O colono ele é sempre visto como um indivíduo de segunda categoria. Eu não vou nem usar a palavra cidadão, porque, veja, quem está colonizando o Brasil é uma monarquia absolutista. E no antigo regime absolutista não existe uma sociedade de cidadãos. Não existe cidadania só depois da Revolução Francesa, sacou? São súditos. O que é a sociedade portuguesa? Nobres, clérigos, não nobres. Era uma sociedade estamental, hierarquizada e desigual. Então, se ali eu já tenho uma desigualdade, imagina a extensão disso, que é a colônia. Piorou. Eu tenho essa ralé de colonos e escravos e índios. Nem são gente, né? Eram tratados como animais. Um olhar completamente etnocêntrico, racista pra caramba. Então, veja, a inferiorização da colônia, né? Então, mesmo a elite colonial, ela sofria com isso. Cachaça. Não é para tomar não, gente, só para anotar.
Último tópico, eu acho. Não, cara, pior que agora pra mim, hoje é quinta, não, eu trabalho, tô dando aula de segunda a sábado, cara. Pô, esse ano eu vou ralar, cara, igual um operário do século XIX. Mas é assim mesmo. Vai conhecer o quê? Não acho que não, cara. Não vai não, ele não vai não. Vou pagar o Santander, isso sim, olha só. Subproduto. Metas para 2020. Parar de receber ligações de São Paulo. Entendedores entenderão, né? Aguardente. Subproduto da cana. Que é usado tanto no consumo interno quanto no escambo de escravos. Beleza? A quantas anda o nosso tempo? Sim, eu vou botar só o algodão aqui rapidinho e a gente pausa. Beleza? O relógio está pontual ali, né? Tá. O algodão. Então, aqui a gente encerra as notas sobre o açúcar. Nós estamos falando das atividades econômicas do Brasil colônia. Nós começamos falando sobre aspectos gerais dessa economia colonial e começamos a pontuar. Analisamos a grande lavoura, suas características. Fomos para o açúcar. Estamos terminando o açúcar agora. Açúcar, produção, características, instalações, formas de trabalho, subproduto. E agora a gente fecha com algodão. O algodão é rapidinho. Vai pegar só isso aqui. O algodão... ele vai ter como principal centro de produção o Maranhão. Peraí. A exportação do algodão, ela vai ter o seu apogeu, o seu momento mais elevado na segunda metade do século XVIII. É o momento em que este algodão atinge o seu ponto mais elevado nas exportações. E, percebendo isso, a metrópole, ela resolveu intensificar o controle sobre aquela região, sobre aquela economia. Em 1755... isto aqui é a segunda metade do século XVIII, né? Primeira metade, 1701 a 1750. Segunda metade, 1751 a 1800. Então, se a segunda metade do século XVIII é o momento de apogeu, 1755, o que a coroa está fazendo? Ela está realizando a criação da companhia. Eu vou colocar aqui, tá, gente? Porque eu estou espremendo demais ali já. Da Companhia Geral de Comércio. Do Grão-Pará e Maranhão. Posso apagar isso aqui?
Perfeito. Não, ainda tá mais devagar. Vamos falar de mineração ainda hoje. O grão, Pará e Maranhão. A Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão foi uma forma para se monopolizar, coloca aí, monopólio, esse é o último tópico, gente, eu juro, monopólio do produto. Aí a gente vai fazer a pausa, eu vou responder o pessoal do EAD. Monopólio do produto. A Companhia Geral de Comércio do Grão Pará e Maranhão foi uma companhia de comércio criada na segunda metade do século XVIII para controlar a produção de algodão no Maranhão. Entre outros produtos, também drogas do sertão, são especiarias amazônicas. O que essa empresa... É uma empresa criada pela coroa portuguesa. O que ela faz? Ela leva para a colônia, para a região do Maranhão e do Pará, ela leva para essa região produtos manufaturados, instrumentos agrícolas, tecidos, coisas que não são produzidas na colônia. Ela leva esses produtos para vender esses produtos para os colonos a preços altos. E leva também mão de obra escrava. E ela vai comprar desses colonos o algodão, as drogas do sertão, as especiarias amazônicas a preços baixos. A colônia ela tinha esse papel de vender barato e comprar caro. Nós vamos falar disso no último tópico da aula, que é o exclusivo comercial português, tá? E então, nessa época, segunda metade do século XVIII, a Companhia de Comércio ela foi criada para este fim. Em 1756, você vai ter uma outra companhia criada também, que é a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Elas foram criadas com o Marquês de Pombal. No reinado de Dom José I. Beleza? E aí, essas companhias, no caso de Pernambuco e Paraíba, ela vai ter a função de fazer a mesma coisa, só que com açúcar e com algodão naquelas regiões nordeste. Perfeito? Então, as companhias de comércio da segunda metade do século XVIII, elas vão representar uma tentativa de intensificar o controle do pacto colonial naquelas áreas. Beleza? Eu vou fazer a pausa agora, deixa eu só responder aqui pro pessoal. Os lavradores livres compraram como? De um senhor de engenho? Peraí, vamos lá. O escravo poderia ser considerado um lavrador? Não. Só se ele conseguisse a sua alforria. O que na realidade açucareira era muito mais complicado. Poderia acontecer? Poderia acontecer. Mas eram casos pontuais. Comprando a sua liberdade, ele poderia talvez passar a condição de lavrador. Nessas situações. Nessa época, os lavradores livres compravam como? De um senhor de engenho. O lavrador livre, ele possivelmente foi um descendente de um sesmeiro, foi filho de alguém que ocupou uma sesmaria, ou um pedaço de uma sesmaria, era de uma família de sesmeiros, aquela terra foi sendo repartida ali entre os filhos, pelo menos a ocupação dela, e ele conseguiu um pedaço de chão para produzir, mas ele não tem a estrutura e o capital para moer a cana e produzir o açúcar. Então ele é esse trabalhador livre, ele vai ter a liberdade de poder moer com quaisquer senhores de engenho. Essa é a situação. Não entendi bem a questão dos trabalhadores livres. Eu acho que eu falei agora, né? Qual a diferença entre eles e as fazendas obrigadas? Fazenda obrigada, o cara, ele não é o dono da terra. Ele planta a cana numa terra que não é dele, mas ele usa a terra para plantar a cana, e ele vai moer essa terra, ele vai moer a terra, ele vai moer a cana num engenho, muitas vezes do dono da terra. Você é um senhor de engenho, você é o latifúndio, você é o cara, né? Você é o cara. Eu vou ocupar um pedaço de chão que te pertence, eu vou plantar, essa cana é minha. Eu pago um pequeno imposto sobre a terra, eu vou moer a minha cana no seu engenho, metade do açúcar é seu, metade do açúcar é meu. Fazenda obrigada. Lavrador livre. A terra não é sua, eu ocupei. Sou descendente de um sesmeiro. Plantei, mas eu não tenho um engenho.
Eu posso moer no seu engenho, posso moer no dele, posso moer no dele. Qual é a condição? Metade do açúcar dele, metade é meu. Não tenho que pagar nada para ninguém além disso. Tá claro? Tá claro? Carol? Professor, essa cachaça nessa época já é considerada droga do sertão? Não. Drogas do sertão são especiarias amazônicas, cacau, salsa parrilha, cravo, Amazônia. Cachaça, subproduto da cana, tá vinculada a açúcar. Gente, recreio. Já roubei 5 minutos de intervalo, não pode.